No programa de hoje, vamos falar sobre um dos setores mais essenciais para o futuro das cidades, a gestão de resíduos sólidos, a gestão do lixo. No Brasil, um levantamento revelou que até 2050, a produção de resíduos deve crescer mais de 50% e poderá alcançar 120 milhões de toneladas por ano. Caso não haja mudança nos padrões de produção, consumo e descarte de materiais, a geração de resíduos sólidos domiciliar no mundo deve crescer 80% entre 2020 e 2050, passando de 2,1 bilhões de toneladas ao ano para 3,8 bilhões. Por isso, a conscientização sobre a importância da reciclagem e do descarte correto do lixo é fundamental para tornar as cidades mais limpas e sustentáveis. Por isso, as profissões do mercado de gestão de resíduos são promissoras. Quer saber como atuar nesse setor, ajudar o meio ambiente e ainda receber um bom salário por isso? Fique com a gente. Olha o que te espera na edição de hoje. O repórter Matheus Andrade vai mostrar a importância do serviço de limpeza das ruas de São José. Ele acompanhou de perto o trabalho essencial de um auxiliar de serviços gerais da Urban. Luana, como é o trabalho? Você vai varrendo aqui próximo à guia, vai fazendo os montinhos, como funciona? Isso, exatamente. Eu vou varrendo a guia, meio fio, a gente tira excesso de calçada também e vou deixando os montinhos para que o parceiro que está no carrinho vem tirando e colocando no carrinho. O trabalho é sempre feito em dupla? Sempre feito em dupla. Uma pessoa varre, no caso hoje é você, Sim. Depois vai vir outra pessoa para recolher os montinhos. Exatamente. Todos os detalhes você acompanha agora, porque o Estação Mercado está no ar. E aqui do meu lado, ó, que vai aparecer aqui, a intérprete de Libras, Tamires Caetano. Ela não vai deixar faltar nenhuma informação para você, para a comunidade aí surda que nos assiste, viu? E quem vai compartilhar os desafios e avanços na área, incluindo a atuação da limpeza urbana, reciclagem e novas tecnologias para tornar o processo mais eficiente e sustentável, é o Ricardo Minoro, que é presidente da Urban. Ricardo, seja muito bem-vindo à Estação Mercado, viu? Ricardo, a gente estava comentando, né, nesses dados, né, agora no início do programa. Acho que é legal a gente abordar primeiro das oportunidades, né, para quem não tem conhecimento dessa área, né, porque a maioria aí acha, né, que apenas só existe a profissão de gari, que já teve também uma mudança, né, no nome, né, dessa profissão também. Queria que você comentasse sobre isso. Exatamente. O termo gari, né, isso já mudou esse termo, né? Em 2008, né, através da Urban, a própria Urban mudou esse termo, né? Foi feito até um plano, né, de um programa, a gente estava conversando nos bastidores, um programa de valorização do profissional, né, também, isso, né? Isso. Passou de gari para lixeiro e hoje... Antigamente era lixeiro, depois virou gari, né? Mas agora hoje tem esse termo, né, aqui em São José dos Campos, de agente ambiental. Seja o varredor de rua, seja o coletor, né, o agente ambiental. Então temos esse termo para essas duas funções hoje, né? Que legal, o varredor de rua a gente vai conferir no Job do Dia, como a gente viu no início do programa aí, né, na escalada. Minoro, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que está o mercado hoje em dia para quem quer atuar, né, nessa gestão de lixo, né, e também na limpeza urbana. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que está esse mercado. Esse mercado ele é bem promissor, realmente, né? Principalmente eu posso falar na área tecnológica, né? O gari, hoje São José dos Campos, de uma forma geral, está bem avançado na questão da limpeza pública, do aterro sanitário. O nosso aterro hoje ele está muito bem avançado com relação à gestão como um todo, né? Para você ter uma ideia, estamos no 4º ano consecutivo, nota 10 da CETESB. Então, o nosso aterro tem uma gestão assim, de excelência, né, a nível nacional. Então, podemos começar do aterro e também os serviços prestados na cidade, como limpeza pública, que é o próprio agente ambiental, seja na coleta, seja na varrição, seja vários serviços que nós realizamos com relação à limpeza pública. Posso citar também que entra como limpeza pública serviços como limpeza capina, né? Capina de áreas verdes, né? Capina de guias e sarjetas, também podas de árvores,
né, limpeza de boca de lobos e galerias. Então, é uma gama de serviços de limpeza pública que realizamos. Então, posso dizer que nessa área de limpeza pública, de mão de obra, estamos superados, né? Claro, sempre tem a mudança, um funcionário às vezes vai embora, pede para sair, então tem um ciclo aí, né? Então, tem concursos que realizamos para essas funções de agente ambiental que atua nessas áreas, como que eu falei. Na área tecnológica, hoje tem assim, uma gama de serviços. Eu posso citar, por exemplo, na gestão do resíduos sólidos que a gente chama, o próprio lixo. Seja o lixo úmido, que é aquele lixo orgânico, seja o lixo reciclado. Então, essas duas frentes, tem muitas empresas que atuam, né? Por exemplo, no lixo comum, ele gera gás, também gera o chorume. Dois componentes. O gás, hoje, por exemplo, gera um gás que é gás combustível. Por exemplo, São José já está utilizando gás para combustível e geração de energia. O líquido, que é o chorume, também existe tecnologias, empresas já realizando assim, ações, máquinas para transformar esse chorume em água de reuso. Então, tem uma gama de serviços de tecnologia que está sendo realizado hoje. Também, hoje estamos vivenciando muitas empresas procurando a gente, né, para poder implantar essas tecnologias no nosso aterro. Que ótimo, que interessante, Minoro. E é bom saber, como vocês viram, né, tem uma vasta, né, opções, né, várias opções aí de funções ligadas à limpeza e gerenciamento de resíduos. E além disso, para quem tem interesse de empreender nesse setor, é possível empreender, Minoro? Sim, não tenha dúvida, não tenho dúvida. Como eu falei, né, nesta área, né, do aterro em si, né, seja do resíduo sólido comum, seja do resíduo reciclável também, que pode utilizar. Hoje, por exemplo, temos cooperativas, né, que atuam, legal. Que é um mercado também, que pode atuar no aterro, que atuam, aliás, no aterro para fazer a seleção dos resíduos que é comercializado. Uma série de tipos de resíduos eles separam e comercializam, né? Que ótimo. E aí, como é que essas pessoas vão se interessar pelas formações, né? Como que são feitas essas formações e capacitações necessárias aí para atuar nessa área, Minoro? Olha, a Urban, ela faz concursos, né, para auxiliar de serviços gerais, ASG. Seja para vários segmentos, como eu falei, né, seja para o agente ambiental que faz a varrição ou de coleta, são feitos testes psicológicos e físicos para ver se ele tem capacidade para realizar esse serviço. Feito esses testes, ele passando, né, ele vai estar dentro do nosso time, né, vamos dizer assim. E internamente, claro, se ele tiver um bom desenvolvimento, né, nós avaliamos, tendo bom desempenho, a gente pode mudar de setores, outros setores que ele pode crescer, né, profissionalmente. Não só isso, nós damos cursos para os funcionários, né? Nós damos o CEJA, que a gente chama, né, que é Educação de Jovens e Adultos. Funcionário às vezes não tem um estudo, a gente dá o estudo também para esses funcionários, alguns cursos específicos, seja para poda de árvore, seja para roçadeira, né, para operar roçadeira, operador de roçadeira, para motosserra. Então são vários tipos de operações que a gente dá também, esses cursos também. Também temos cursos de inglês também, que proporcionamos para os funcionários. Minoro, a gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui no programa para chamar o intervalo, mas a gente continua esse assunto no próximo, tá? Com mais um episódio do quadro Job do Dia. O repórter Matheus Andrade passou pelo desafio de ser um profissional responsável pela varrição das ruas. Ele ajudou no recolhimento de resíduos e na substituição de sacos de lixo das lixeiras públicas. E outra função do auxiliar de serviços gerais, principalmente na varrição, é trocar os sacos de lixo das chamadas papeleiras. O que nem todo mundo sabe é que existem algumas regras, alguns itens que não podem ser jogados aqui dentro, como por exemplo o que, Luana? Por exemplo, lixo domiciliar, não pode estar sendo jogado, você tirar da sua casa, tá jogando na nossa papeleira. E também fezes de cachorro também, fica bem difícil pra gente quando joga na papeleira. Tudo isso você confere depois do intervalo, já já. Estamos de volta com Estação Mercado e hoje estamos falando sobre
a gestão do lixo, um setor aí que envolve um conjunto de processos que vão desde a coleta e transporte até o tratamento e destinação final do lixo. Aqui em São José, o auxiliar de serviços gerais da Urban é responsável pela varrição das ruas. Esses profissionais são mais importantes do que a gente imagina, viu? São eles que garantem a limpeza e o bem-estar da cidade. Por isso, o Matheus Andrade foi viver essa experiência por um dia. Vamos conferir juntos. Quando você anda pela cidade, já parou para pensar em quem mantém tudo organizado? Hoje eu vou acompanhar São José dos Campos de um ângulo diferente, pelo olhar de um auxiliar de serviços gerais da Urban. E quem vai me dar todas as dicas desse trabalho é a Luana, que já está aqui com a mão na massa, entrou bem cedo. Luana, tudo bem? Obrigado pela sua participação. Bem. Qual a importância do trabalho de vocês? A importância é manter a cidade sempre limpa, né? A minha rotina é bater o ponto às 6h30, a gente troca de roupa, arruma nosso carrinho, né? E assim a gente vai para o nosso itinerário do dia, né? Que é na rua, que a gente já tem um mapa certo. É para todos os bairros de São José dos Campos, né? No momento agora eu estou na região aqui da Vila Industrial. Ele distribui a gente para todos os bairros aqui próximo aqui da Vila Industrial mesmo. Luana, como é o trabalho? Você vai varrendo aqui próximo à guia, vai fazendo os montinhos, como funciona? Isso, exatamente. Eu vou varrendo a guia, meio fio, a gente tira excesso de calçada também e vou deixando os montinhos para que o parceiro que está no carrinho vem tirando e colocando no carrinho. O trabalho é sempre feito em dupla? Sempre feito em dupla. Uma pessoa varre, no caso hoje é você, Sim. Depois vai vir outra pessoa para recolher os montinhos. Exatamente. E olha que legal, pessoal, a Luana está com alguns equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, luva, sapato, boné para proteger do sol. Qual a importância disso tudo, Luana? A importância da luva é a higiene, né? Para a gente trocar as lixeiras, para estar pegando no lixo. A bota sempre está com o solado novo, né? Bom para a gente não ter que estar machucando na rua, né? Caso pisar em algum prego, algum caco de vidro. E o boné para proteger do sol, né? Porque o sol está muito quente por esses dias. E agora chegou a minha vez de colocar a mão na massa. Eu vim aqui para trabalhar. Luana, você me ajuda? Ajudo. Vamos lá então. Sempre batendo soquinho no chão, tá? A função da Urban é limpar a guia, meio fio e tirar o lixo que tiver em excesso, tiver na calçada. Agora, a função do munícipe é varrer a sua calçada. Se uma parte privada, um terreno privado, tiver com folhas, a Urban não pode entrar e limpar ali? Não, a Urban só tira... normalmente a gente tira excesso de calçada quando está muita folha. A gente pode tirar, mas vamos supor, se é como se fosse essa garagem aqui, a gente já não entra. Agora é a hora de colocar os montinhos no lixo e é outra vassoura. Não coloca água, a Luana estava me explicando, porque senão pesa dentro do saco de lixo, então apenas as folhas. Limpinha. Essa parte aqui, essa parte limpinha. Agora tá limpa. O caminhão de lixo vai estar recolhendo no final do dia, mas no caso aqui já não pode deixar. Por quê? Porque aqui atrapalha a saída do munícipe. Então você tem que levar para um local onde pode deixar. E também não pode deixar aqui perto embaixo da boca guia. de lobo. Boca de lobo. Guia baixa. Aqui no caso é um lugar bom porque está na frente da parede, aqui não Sim, tá atrapalha longe ninguém. da boca de lobo para não ter perigo de entupir. Hoje eu trabalho como varrição, mas tem setor também monitor, tem capina, tem o regional também. Então os profissionais passam por um outro processo seletivo, fazem uma prova para poder ir trocando de funções de acordo com o desempenho de cada um. E esses frutos das árvores geram muitos acidentes, como por exemplo, ciclistas, idosos. Então também a função do auxiliar de serviços gerais limpar essas frutinhas, as chamadas frutinhas, para evitar qualquer acidente.
Não, Matheus, assim tá errado. Por quê? Porque a pá tá muito cheia. E aí você vai estar fazendo muito esforço com o seu braço. Então você tira um pouco, porque senão você não aguenta no final do dia. E aí, ela mais leve você coloca no carrinho. E outra função do auxiliar de serviços gerais, principalmente na varrição, é trocar os sacos de lixo das chamadas papeleiras. O que nem todo mundo sabe é que existem algumas regras, alguns itens que não podem ser jogados aqui dentro, como por exemplo o que, Luana? Por exemplo, lixo domiciliar, não pode estar sendo jogado, você tirar da sua casa, tá jogando na nossa papeleira. E também fezes de cachorro também, fica bem difícil pra gente quando joga na papeleira. Que trabalho incrível do pessoal de limpeza, hein, gente? Quero agradecer a Luana pela entrevista, também a Vanessa por ter preparado tudo pra gente. Pessoal, obrigado, bom trabalho pra vocês. Nada. Fernanda, volto com você. Muito bom, Matheus e a equipe que foi lá com a gente, né? A Luana e toda a equipe, agradeço aí todo mundo que atendeu a gente aí, viu? Muito legal, muito curioso saber todas dessas regras, desses macetes, né? O Ricardo Minoro, o presidente da Urbana, tá aqui com a gente para falar um pouquinho dos desafios, né? Os avanços da área também. Muito legal saber, né? Dessas curiosidades, né? Desses detalhes aí que um profissional precisa ter enquanto está ali, né, na função, né, nesse quesito da varrição das ruas, Minoro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os desafios, né, os principais desafios enfrentados aí por esses profissionais da limpeza, né, e também aí no gerenciamento de resíduos. Queria que você comentasse o que eles acabam enfrentando aí para o pessoal ter uma ideia. Olha, vendo esse vídeo é exatamente o que acontece no dia a dia delas, né, das agentes, dos agentes também. Tem várias dificuldades, né? Primeiro podemos dizer, embaixo de sol e chuva, né? Tem interferências durante o serviço, carros no caminho ele não consegue realizar, né? Infelizmente temos ainda é discriminado essa profissão, temos algumas situações que não são muito agradáveis, né? Os agentes passam. Então, assim eu procuro sempre valorizar, né? Acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho deles, né? Eu, particularmente, tenho feito contato com eles pessoalmente, né, para dizer quanto o valor do trabalho deles é importante, né, na cidade. Eles são que faz o trabalho de ponta na cidade, né, que é a limpeza. Né, mas então, alguns desafios, assim, algumas melhorias eu posso dizer que a gente tem feito no próprio carrinho, na gestão do trabalho deles. Né? Por exemplo, se você observar lá no vídeo, a própria serralheria nossa, ela fez uma adaptação de forma que se encaixe o saco, o cone fica de ponta cabeça, porque não tem uma fórmula para você carregar isso tudo. Exato. Se você ver lá no vídeo. Então, foi uma adaptação que fizemos, é mais confortável, um braço para ele levar, né, esse carrinho. O protetor solar, né, eu posso citar que eles utilizam, eles são dotados também de capa de chuva, se necessário. Claro, chuva forte eles não podem continuar. Vai para um lugar protegido, não trabalha, mas tem a capa de chuva, né, o protetor solar, também tem a garrafinha de água, né, para trocar, ela pode abastecer nos próprios públicos, né, tem vários próprios, pode ser UBS, escolas, isso aí nós estamos até avançando nesse sentido, não tinha antes. Então a gente já está conversando com todas as secretarias, seja de saúde, que tem UBS, escolas, né, educação, a SMC, Secretaria de Serviços Municipais, que tem as unidades espalhadas na cidade, onde eles podem abastecer a água, né? Além dos nossos monitores que podem abastecer a água deles. Também estamos implantando chip. Em cada carrinho, a gente vai implantar um chip, né, que a gente vai poder identificar onde cada coletor está e a rota, se ele conseguiu cumprir corretamente. Que legal. É uma forma de controle também. A tecnologia aí avançando, né, dentro dessa profissão, né? Que aí também é uma forma de garantir a segurança, né, e o bem-estar também desse profissional, né? Exatamente. A tecnologia é segurança, exatamente como você falou, é segurança para os funcionários. Né? Exato. Minoro, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso programa para chamar o último intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre o crescimento aí desse setor, né, e também as expectativas para o futuro, tá? Daqui a pouco voltamos.
Voltamos com o programa e hoje o tema é sobre o mercado da gestão do lixo. E um ponto importante para a gente colocar aqui no programa é sobre a conscientização sobre o lixo eletrônico. A lei número 12.305 de 2010 definiu que é de responsabilidade de produtores e consumidores finais o descarte correto de resíduos sólidos, dentre eles o lixo eletrônico. E aqui em São José dos Campos nós temos um serviço focado na gestão desse tipo de resíduo, viu? Então, se você tem algum equipamento parado na sua casa, como um computador, máquina de lavar, ou aquele celular, né, ou qualquer tipo de eletrônico aí, saiba que tem opções para fazer o descarte responsável gratuitamente, viu? Inclusive, você pode solicitar a coleta a domicílio. É só ligar na central 156 de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 da noite, e aos domingos, das 8 da manhã às 8 da noite, para fazer o agendamento da retirada, tá bom? Recado dado, a gente continua nosso papo aqui no terceiro bloco com o Ricardo Minoro, que é o presidente da Urban, e a gente está falando sobre a gestão do lixo, né, que movimenta aí bilhões de reais anualmente no Brasil e gera milhares de empregos diretos e indiretos também, né? Então, Minoro, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, como é que a demanda para profissionais na área da gestão aí de gestão de resíduos está crescendo, né? Quais são as expectativas aí para os próximos anos que vocês vêm percebendo nessa área? Olha, isso aí vem aumentando, né? Esse mercado, podemos dizer, do lixo, né? No caso São José dos Campos, né, podemos dizer o seguinte: São José tem um aterro, né, como falado aí, está em nível de excelência, né, nível Brasil. Temos uma vida útil de 10 anos pelas nossas contas, né? Não é muito tempo, né? São somente 10 anos. Estamos aí trabalhando, né, com o mercado aí para ver qual que é a maior viabilidade para a gente aumentar a vida útil do aterro. Então, para isso, existem outras formas de poder aumentar. Por exemplo, fazer a mineração do aterro, né, ou do próprio lixo que já está no aterro, fazer algum tipo de diminuir o volume dele através de pirólise, por exemplo, é uma outra tecnologia. Então, tem várias tecnologias que a gente pode implantar para diminuir o volume. Ou seja, talvez o aterro que está hoje mantém e os que vierem, o resíduo, a gente utiliza desse lixo para diminuir o volume dele. Então, a gente está estudando, tem muitas formas de gestão do lixo, né, para aumentar a vida útil do nosso aterro. Né? Não, e até a partir disso abrir novas oportunidades, novos profissionais, né, que consigam atender esse mercado também, né? Vocês têm que começar a abrir um olhar melhor para as outras áreas, né, que começam a atender também. Como falado, né, em função disso, dá oportunidade, né, para as pessoas do mercado entrar nessa área para poder achar soluções de melhorar a vida útil do aterro. Exato. E aí, eu queria que você destacasse um pouquinho sobre a questão da certificação, né, e especialização que o profissional pode se destacar. Ele pode, é legal ele já ter algum curso, né, já na manga aí para entrar nesse mercado? Tem que ter alguma habilidade aí diferente para conseguir entrar nesse mercado, né, para fazer os concursos? Olha, hoje não existe um curso, né, uma faculdade específica para isso. Hoje temos agentes, engenheiro ambiental, né, engenheiro até civil, né, eu sou engenheiro civil, que curiosos, né, vai estudando um pouquinho sobre a gestão de resíduos e conseguem, né, achar novas soluções. Então, várias profissões, várias formações conseguem realizar esse trabalho, esse estudo na gestão de resíduos sólidos. E, Minoro, eu queria que você comentasse também como é que a população pode contribuir aí para melhorar, né, o trabalho desses profissionais, né, tanto na limpeza urbana, mas também na reciclagem, né, como a população pode ajudar nisso? Olha, a população pode ajudar de várias formas. São José, assim, muitas pessoas já ajudam, já faz a sua parte, né? Por exemplo, de colocar o seu resíduo na porta da sua casa no dia correto, né? São José dos Campos tem a coleta de resíduo comum e resíduo reciclado. Já tem a agenda certa, tem o dia correto, está no site da Urban. O munícipe geralmente já sabe o dia que será coletado, então coloque no dia correto o seu resíduo. Também faça a varrição, né? Vá à frente da sua casa. Foi o que a Luana comentou, não há problema né? nenhum. Eles não são
responsáveis pela calçada dos moradores. Exatamente, né? Da sua garagem, da sua calçada, o morador é responsável pela limpeza. Então que faça a limpeza da sua calçada também, né? E óbvio, né? E não jogar lixo na Exato. rua, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, mas infelizmente ainda acontece, né? Nas ruas aí a gente vê lixo, entupimento de boca de lobo, a gente encontra uma série de resíduos, garrafa PET, uma série de lixo, infelizmente, mas que não descarte, né? Na rua o seu lixo, né? Tem lixo, né? Sim. E Minoro, para a gente tá chegando já no finalzinho aqui do programa, como é que as pessoas, quem se interessar a entrar nesse mercado, né, a ser um agente, né, ambiental, como as pessoas podem se inscrever para esses concursos, né? Quando que abre normalmente? Olha, nós abrimos conforme necessidade, né? Hoje temos em aberto, já foi realizado um concurso há um ano atrás, temos ainda essas vagas abertas, conforme necessidade nós vamos chamando. Quando acaba ou vence o prazo, né? Geralmente quando se faz o concurso, são 2 anos, né, de vencimento. Quando vence, né, ou quando acaba o número de candidatos, a gente faz um novo concurso. Para esse ano, acredito que não devamos ter, porque a gente tem ainda uma gama de funcionários para chamar. Quem sabe aí, se a gente conseguir ou vencer a data aí do concurso, talvez ano que vem, né? Mas é constantemente, assim, a gente tem sempre feito concurso para auxiliar de serviços gerais, né? Sempre é mais nessa área que a demanda é maior, que a procura é maior. Auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais. Exato. Tá, ok. E a gente estava comentando aqui nos bastidores também que é comemorado, né, o Dia do Agente Ambiental no dia 16 de maio. Então, daqui a pouquinho é comemorada essa data dessa profissão, que a gente está valorizando aqui hoje no Estação Mercado, né, e que é sempre importante a gente falar deles, né? É a primeira vez que a gente sempre fale dessa profissão. Vocês estão de parabéns, né? Obrigada. Em fazer esse programa, em valorizar os nossos agentes ambientais. É muito importante. Dia 16 de maio, vamos comemorar essa data. É isso. Minoro, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa, para falar um pouquinho dessa profissão para a gente, né? Trazer todas essas informações, viu, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Ó, você que está aí, Tami, né, primeiro de tudo, obrigada por atender a nossa comunidade surda sempre aqui com a gente, viu, não deixar faltar nenhuma informação, viu, Tami, mais uma vez. E, ó, e você, obrigada também que ficou até agora conosco, tá? Eu e toda a equipe do Estação Mercado ficamos por aqui, mas a gente se vê na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. Até lá, continue acompanhando a gente nas redes sociais, viu? Tchau.